Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. E esse é o episódio 30. Eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com meu amigo Lucas Abreu. E aí, Lucas? E aí, galera? Essa semana, Gustavo não pôde estar com a gente, mas a gente está aqui com um convidado incrível, um grande especialista que vai falar sobre um tema que encanta todo mundo que gosta de cinema. Mesmo que você não perceba, você já foi encantado por esse tema. Bom, a gente está aqui para falar hoje sobre efeitos visuais. Efeitos visuais são muito utilizados em grandes blockbusters, conhecidos pelo mundo todo. Pega aí Star Wars, Senhor dos Anéis, Matrix, Marvel, DC, agora tem Fundação na Apple TV também. Mas também tem efeito visual em Cisne Negro, também tem Forrest Gump, também tem Benjamin Button. Enfim, a gente tem uma gama muito ampla de utilização desses efeitos no cinema. A gente usa para explosões megalomaníacas, a gente usa para combate entre naves espaciais, a gente usa até para substituir rosto de ator. Mas a gente também tem um trabalho muito delicado de colocar um tema, colocar uma cor de acordo com o tom da história, casar, efeito visual. O que você vê também conta a história, o que você ouve também conta a história, não é só o que está escrito no papel, né? Filmes são uma grande complexidade. Gostou da minha fala, Abel? A fala tá bonitinha, tá completa. A gente tá aqui com o Abel Vargas hoje. Abel Vargas é artista de efeitos visuais. Ele trabalhou com diversos filmes que vocês certamente já ouviram falar, conhecem por aí. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse universo. Falei bonito, Abel? Olha, bom dia, você boa falou tarde, boa super noite. bonito. Eu tive um flashback da minha carreira você falando isso, porque tudo que você falou aí eu realmente já fiz. Realmente é isso aí. A gente faz efeitos invisíveis, né? Às vezes é só tirar a equipe do fundo, né? Uma coisa bem simples, assim, pra numa cena que é mais intimista, menos blockbuster, né? Até cena que é 100% computação, né? E luta, o pau quebrando, né? Eu trabalhei no Pantera Negra e tem cena que não tem nada de verdade mais, né? A gente troca até o ator ali. E eu já trabalhei também, né, com muitos projetos de animação, né, que eu gosto muito. Eu trabalhei no Aranhoverso, né, que todo mundo já assistiu, assim, foi acho que um dos projetos maiores que eu já trabalhei em relação a público, né, junto talvez Pantera Negra, mas eu já fiz muita série de televisão também, né, e coisas que, assim, é só rejuvenescer a atriz, é só tirar, sei lá, né, a parede que tá estragada ali no fundo. Você citou o Cisne Negro, eles têm um trabalho excelente de efeito invisível, que quando ela tá praticando balé naquela sala toda de espelho, cara, se você vê o antes daquela cena, tem câmera passando no espelho, equipe andando, uma loucura, assim. Aí quando você vê o depois, todas as imagens foram limpas, não tem câmera mais no espelho, não tem equipe no fundo, não tem cabo no chão. E é um trabalho, assim, que o nosso trabalho é ser invisível na maior parte das vezes, né? Mas tem vezes que a gente também faz o que gera o dinheiro pro filme, né? Aí a gente, pra blockbuster, assim, né? A gente acaba virando parte da estrela principal, né? Pobres mortais como nós, né, Lucas? A gente não sabe 10% do que se passa no cinema. Né? Não, mas o objetivo é esse. Se vocês soubessem mais que isso, a gente tá fazendo errado, né? É igual a gente costuma falar muito aqui no podcast. O efeito visual bom é aquele que você não percebe, né? Que é efeito visual. E mesmo quando você sabe, por exemplo, que é uma criatura que não existe, né? Você tá no Star Wars da vida. É bom olhar e sentir que podia ser de verdade, sabe? Que ela tem verossimilhança. Você conseguiria encostar nessa coisa, né? Pois é, o Abel já entregou aqui o currículo fraquinho que ele tem. Então, assim, vamos lá. Vamos nos preparar pra gente passar pro bloco principal. A gente vai fazer mais perguntas pro Abel sobre o que é essa carreira de ser artista de efeitos visuais, como é que ele entrou nessa e como é que é esse trabalho, beleza? Passamos agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai descobrir todos os segredos por trás dos efeitos visuais. Se prepara que vem pipoca e pantufas por aí. Pipoca e Pantufas.
Abel, então, você tem um trabalho, cara, impressionante. A gente estava acompanhando aqui, a gente já viu alguns detalhes do seu trabalho. O nosso objetivo de ter você aqui, cara, aliás, muito obrigado por ter vindo novamente, é explicar um pouco para as pessoas por que você leva 1 ano para fazer um filme, sabe? A quantidade de detalhes e a quantidade de coisas que você tem que olhar. Mas primeiro, eu queria saber, cara, como é que você foi parar nesse mundo de trabalhar com efeitos visuais? Primeiro, o que você faz durante uma produção de um filme? Por exemplo, um live action, que é um filme com atores, ou de uma animação. E como é que você foi parar nesse negócio? E você tá falando do Canadá, você não contou pro pessoal ainda, mas você tá falando do Canadá, então você faz trabalho pra muitas grandes empresas aí, né? Fala um pouquinho de como é que você se enfiou nessa parada. Cara, é engraçado assim, porque quando eu olho pra trás e eu vou falar sobre isso, dá pra ver que existia um caminho, né, que me traz até aqui. E eu sempre fui assim, só tendo, tipo, o norte do que eu gostava, sabe? E aí eu fui especializando nesse norte e assim, o plano muda e eu troco de norte, mas assim, tem sempre uma linha que guia essas decisões, né? Então, assim, eu sou de Goiânia, né? E eu sempre quis trabalhar com cinema. Era sempre a coisa que eu achava, assim, o mais legal, sabe? Eu acho que talvez, assim, porque minha mãe gosta muito de cinema, sabe? Então eu sempre assisti muito filme crescendo. Então sempre foi uma coisa que foi muito mágica pra mim, né? E aí eu falei assim, beleza, vou fazer faculdade de cinema, né? E no Brasil, na época, tinham, sei lá, assim, 3 faculdades, assim, que tinham um curso de cinema. Aí outras eram rádio e TV, né? Tinha algumas variações disso. Mas aí eu fui fazer cinema, abri uma escola em Curitiba na época, que hoje ela tá em São Paulo, que chama Academia Internacional de Cinema. Fui pra Academia Internacional de Cinema ser diretor, né? Aquela coisa que, assim, a gente acha que só existe ator e diretor, né? Quando você não entende da arte em si, né? E aí, lá eu especializei em fotografia, que foi uma coisa que eu gostei muito. E aí eu fiquei na parte de fotografia, entrei para essa parte mais técnica, assim, que é uma mistura, né, de arte com técnica, né? E fotografia é muito técnico, mas é muito artístico ao mesmo tempo. E aí eu comecei a fazer fotografia, trabalhei como diretor de fotografia, fiz publicidade, curta-metragem, essas coisas. Eventualmente eu me misturei com os amigos da escola de cinema que estavam trabalhando muito com pós-produção, fazendo motion graphics, trabalhando com After Effects e em São Paulo. E aí eu me juntei com eles, a gente fundou uma empresa lá em São Paulo, que chama 111, e a gente trabalhou muito tempo com publicidade, trabalhou uns 2 anos com publicidade em São Paulo, até o ponto que eu cheguei no limite, assim, do trabalho com publicidade. Eu fazia fotografia, aí eu comecei a fazer cor, né, no computador, né, para ajustar as cores da fotografia que eu fazia. Eu comecei a fazer cor para os amigos, comecei a botar uma coisinha de motion graphics junto, já que eu tava fazendo a cor mesmo. E aí, quando eu vi, ninguém já me chamava mais para fazer fotografia, todo mundo queria que eu fizesse a pós-produção. Então, o mercado meio que decidiu que eu era bom de computador. E quando eu vi que eu tava nessa, eu falei assim, cara, quer saber? Eu quero trabalhar com Hollywood, ver como é que funciona esse mega mercado, né? E aí eu vim pro Canadá especializar em pós-produção. Eu estudei aqui 1 ano e nunca mais voltei, assim, pro que era. E hoje eu trabalho com iluminação em 3D para live action e animação. Então eu continuo sendo um iluminador desde a escola de cinema. Eu só fui mudando de ferramenta. Então, é muito, muito legal isso que você falou, porque vamos tentar dar um passinho pra trás pra gente dar um cenário geral pro pessoal que tá ouvindo a gente, de como funciona, assim, de forma bem genérica, de como funciona a produção de um filme. A gente tem, basicamente, da forma mais geral possível, 3 etapas. Você vai ter uma etapa de pré-produção, você vai ter uma etapa de produção e, evidentemente, uma etapa de pós, né? Numa etapa de pré-produção, você está em concepção de ideias. Falando de um filme live action, um filme com atores, né? Você está em concepção de ideias, você está pensando em quais estúdios você vai contratar, você está pensando em como você vai tornar os elementos, como você vai tornar aquele filme viável, quais são as coisas que você tem que fazer, quem tem que trabalhar, quem vai ser o diretor, quem vai roteirizar, quem você vai escalar pro filme, né? Aí você tem a produção, que num filme com atores, basicamente, a filmagem e a execução do que você planejou, né? E depois você tem a etapa de pós, que é talvez onde aconteça mais coisa, né? E pra você que é um artista de efeitos visuais e tal, você geralmente está envolvido com a pós, por exemplo, você vai pegar o filme semi-pronto e trabalhar,
ou quem tá trabalhando com efeitos visuais tá sempre envolvido no processo, tá um pedaço aqui, um pedaço na produção, um pedaço na pré, um pedaço na pós? Como que funciona normalmente a sua rotina com um filme hollywoodiano? Ótima essa descrição sua do processo de filmagem, é bem isso mesmo. Eu acho que assim, quanto mais os efeitos visuais foram tendo o centro do palco dentro desse universo de blockbusters, né, de grandes projetos, grandes filmes, mais a gente entra nas outras áreas da produção, né? Eu acho que tradicionalmente eles iam me entregar um material filmado e falar, olha, preciso fazer isso. Hoje em dia, a gente não vive dentro desse cercadinho da pós-produção, porque a filmagem, quando ela é feita para um filme que tem muita pós-produção, a gente tem que estar na pré-produção ajudando o planejamento. Porque eles têm que filmar de um jeito que a gente consegue usar esse material depois. Então acaba que a gente tem pessoas, os supervisores de efeito visual e um pedaço dessa equipe tá na pré-produção, ajudando a planejar, ou às vezes ditando como vai ser filmado, porque baseado no objetivo a gente tem que falar, olha, se filmar desse jeito vai dar errado, né? Então a gente usa a nossa expertise de quem apanhou muito na pós-produção trazer esse conhecimento para pré-produção, né? E fazer o design de como as coisas vão ser filmadas quando a gente tem um projeto que é bem focado em efeito visual. Durante a produção a gente tem um pedaço da equipe lá também que tá pegando material pra gente durante a filmagem. Eles estão, por exemplo, fazendo foto 360 do set pra gente, na pós-produção, saber exatamente onde estão as luzes do set. Qual que é a intensidade da luz do set, qual que é a câmera que eles usaram, qual que é a lente que eles usaram. Porque tudo isso influencia a parte técnica do que a gente faz. Porque, por exemplo, se eu vou colocar um vilão 3D lutando contra um super-herói que é humano e o vilão é 3D. Eu, como iluminador, dentro de um live action, eu tenho que reproduzir a iluminação do set. Primeiro, meu primeiro passo é ver como o set foi iluminado e reproduzir essa iluminação em 3D, para que ele fique perfeito. Quando ele fica perfeito, aí o meu trabalho passa a ser deixar ele bonito. Então, assim, não, às vezes o vilão é feio, né? Mas, assim, a iluminação tem que... Eu posso empurrar a iluminação dele para uma direção que fique, por exemplo, que eu consiga ler melhor a silhueta dele. Então, eu posso adicionar em cima dessa base real. Então, a gente tem, hoje em dia, a equipe que tradicionalmente pós-produção, ela está espalhada em todas as áreas. Colocando, só rapidinho, colocando em termos mais práticos, por exemplo, se você tiver um personagem como a Úrsula, da Pequena Sereia, que ela tem o cabelo todo roxo, e o fundo tiver roxo, vocês da pós, vocês que estão trabalhando com os efeitos visuais, vocês são os responsáveis para que mesmo que o fundo seja roxo e o cabelo dela seja roxo, você consiga discernir o que é cabelo e o que é fundo. É basicamente Exato. isso. Então, assim, se ela for um personagem 100% 3D, né, dentro de um set... aí, exatamente, aí eu posso, por exemplo, iluminar ela como ela estava no set e adicionar uma luz só pro cabelo dela, pra ter aquele backlight, assim, né, aquela luz de recorte, que às vezes não tá no set, porque ela não tá, né, no set como personagem, mas são opções que a gente pode fazer. Com certeza, assim, a gente parte muito da base real, assim, e quanto mais fotorrealista é o projeto, mas a gente usa várias técnicas para a gente conseguir atingir o mais próximo possível do que seria se esses personagens estivessem no set, né? Então a gente começa com escuro, né? São uma tela 100% preta e eu vou literalmente adicionando luzes, só que elas são luzes em 3D, representação de luzes, né? E aí eu vou colocando elas, colocando a cor, colocando a intensidade, vendo como que a sombra tem que ser, e eu vou trabalhando isso até eu ter uma iluminação que tá fotorrealista, né? Abel, você chegou a trabalhar com os filmes que você citou aí pra gente, o Pantera Negra, o Homem-Aranha no Aranhaverso. Como que funciona a contratação dentro dos estúdios? Você chegou no Canadá, você começou a estudar. Como é que você foi parar envolvido nesses grandes filmes? Eu quero dizer o seguinte, a equipe, o diretor escolhe a equipe de efeitos visuais, é terceirizado, você é um freelancer, como é que funciona esse contato? Boa pergunta. Assim, no meu caso, existem uns degraus, né, para chegar num blockbuster, assim, né? Normalmente essas empresas que são muito grandes e famosas, assim, de efeito visual,
elas não contratam gente que tá muito fresca, né? Poucas pessoas são realmente júnior, um artista júnior que tá começando, saiu da escola, né? Eu comecei trabalhando com rotoscopia, que é fazer recorte das coisas quadro a quadro, e também comecei fazendo clean-up, né? Que é essa coisa de apagar coisa do quadro que não devia estar lá. Aí que a gente até falou aí do Cisne Negro, né? Eu seria a pessoa que estaria apagando a equipe no espelho. Mas eu não estaria fazendo nada que seria, assim, que visualmente dá pra você ver que eu tô trabalhando, né? Meu trabalho é mais invisível. E aí eu fui ganhando experiência, projeto em projeto, eu entrei pra composição, e aí você vai conseguindo construir um portfólio e cada vez mais ficar atrativo para esse tipo de projeto grande. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, é que eu vim para Vancouver porque esse trabalho é feito aqui. E eu queria trabalhar com isso, né? Então, assim, se eu tivesse em São Paulo, eu estaria trabalhando com publicidade, porque é o trabalho que tem. É muito menos glamour do que a gente imagina, sabe? Não é que, assim, o Steven Spielberg me viu lá de São Paulo, me trouxe para trabalhar. Isso aí não acontece, entendeu? O que acontece é você se colocar no lugar que tem o trabalho que você quer fazer. Envolvido no meio, né? Exato. Então, assim, como aqui só tem filme e série de televisão, eu só trabalho com filme e série de televisão. Então, eu me coloquei dentro do mercado que eu queria trabalhar. Mas, assim, não tem nada de especial entre eu e um bom profissional do Brasil. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria trabalhando com as boas publicidades, por exemplo. Não tem muita distinção da qualidade do profissional, né? É só quem conseguiu imigrar, basicamente, e trabalhar com isso, né? É um processo muito difícil, né? Complicado, tem muita coisa, muito problema que a gente tem que lidar. Mas ele não é, assim, a gente começa a ficar muito bom quando a gente consegue começar a trabalhar nesses projetos, né? Que esses projetos que ensinam a gente como que é feito na elite da arte, né? Da técnica. Mas o primeiro trabalho que eu fiz foi me colocar nesse mercado, né? Como iniciante. Melhorar é prática, né? Prática e observar quem é melhor que você. Prática. Exato. E assim, e a pergunta é boa, né? A gente não trabalha direto para os estúdios, né? Nós somos terceirizados. Então, existe um estúdio de efeito visual que fornece efeitos visuais para os clientes de Hollywood. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando numa série da Marvel e a gente não trabalha para a Marvel, eu trabalho para um estúdio que fornece efeito visual para a Marvel. Então nós somos terceirizados e dentro dessa terceirização eu ainda sou contrato, eu não tenho estabilidade de emprego, eu trabalho por projeto. Então esse é o modelo da indústria em geral, assim. É difícil você achar alguém que é contratado, né, funcionário da empresa mesmo, nesse sentido tradicional da coisa. Eu vou trabalhando por projeto, às vezes eles me estendem, por exemplo, meu contrato era até novembro, aí meu contrato era até setembro, aí eles me estenderam meu contrato para novembro, aí eles me estenderam o contrato agora para junho do ano que vem. Então é muito fluido isso, né? Agora, seria pior se a gente não tivesse tanto trabalho na indústria, né? Porque Hollywood não tá fazendo menos filme, né? Principalmente agora com streaming, né? Vocês citaram Foundation, citaram essas grandes séries agora de televisão com outros estúdios, né? Amazon Studios, Netflix, não sei o que. Tem outros players, né, no mercado que estão trazendo muito trabalho. Então, assim, eu tenho nenhuma preocupação com o próximo projeto, na verdade. Assim, de não ter trabalho, né? Trabalho vai ter. E quanto mais experiência eu tenho, né? Mais eu sou uma pessoa que é valorizada no mercado, né? Então, eu demorei a conseguir entrar nessa espiral positiva, né? Que você tem trabalho porque você já teve trabalho, e você tem experiência porque você já tem experiência, então você ganha mais experiência, né? É uma espiral ao contrário de quem tá entrando na indústria, que eu já tive lá, né? Que você não tem experiência, então não te contratam porque você não tem experiência. Então, é o oposto, né? Você entra no ciclo reverso. Então é uma luta, né? Você ir devagarinho construindo essa carreira, mas com tempo, paciência e perseverança, acaba que funciona, porque essa indústria falta mão de obra, né? Então a gente está numa posição muito confortável agora, nesse momento histórico nosso. Vamos pegar o Pantera Negra como um bom exemplo aqui, porque você já mencionou, já falou um pouco sobre o que tá lá e o que não tá lá. Pantera Negra, um filme da maior indústria do cinema contemporâneo. Não dá pra falar que a Marvel não é. Quem movimenta mais dinheiro é quem faz mais filme, é quem domina todas as salas de cinema, né? Então,
já que você falou sobre estar um pouco na pré, um pouco na produção e muito na pós, existe um padrão do que geralmente chega na mão de vocês? O que eu quero dizer? Quando você fala, você vai trabalhar em Pantera Negra, chega pra você um carinha vestido de verde, cheio de bolinha, ou chega pra você uma roupa completa, uma arte completa e você fica responsável só por detalhes daquilo, ou chega uma coisa quase pronta e você tem que mexer com iluminação de cenários, ou iluminação... alterar a tonalidade de um plano aberto, ou talvez até mexer com saturação, alguma coisa do tipo, pra deixar a cor mais forte ou mais fraca. Tem um padrão ou cada filme, cada obra chega de um determinado nível na sua mão, ou na mão do estúdio? Eu acho que você descreveu todos os cenários possíveis que chegam em mim e chegam todos eles, às vezes na mesma produção. Assim, por exemplo, a Marvel, eles gostam de trabalhar mais com, assim, o máximo que eles puderem fazer no set, eles fazem. E depois a gente vai lá, mesmo que a gente tenha que apagar e fazer de novo, eles sempre dão uma referência muito boa. Por exemplo, no Pantera Negra mesmo, eles sempre filmaram com... a roupa, com o uniforme de Pantera Negra, os atores estão sempre vestidos no set. Mas Anti-Lanterna Verde. Exato. O Lanterna Verde eles fizeram 100% CG, né? O tempo inteiro. Mas nem filmaram com a roupa, né? Agora, o Pantera Negra, ele também é 100% CG. Agora, mesmo ele estando usando no set, a maior parte das cenas que eu fiz, a gente cortou só a cabeça dele e colocou um outro corpo de computação gráfica, mesmo ele estando com a roupa do Pantera Negra. Por quê? Várias razões, né? A condição da roupa, a continuidade, tem várias coisas, outras coisas também, assim, às vezes é fazer ele mais forte. Isso acontece, o uniforme do Pantera, inclusive, é um dos mais fluidos, né? Fluido, não sei se é a palavra certa, mas ele tem essa aparência mais líquida, digamos assim, de movimentação mais arredondada, alguma coisa do tipo. É isso que você tá querendo dizer, que assim, vira CGI? Às vezes você aumenta o músculo, diminui... Não, isso a gente faz com todo mundo, na verdade, né? Assim, o nosso trabalho é deixar eles com cara de super-herói, né? Então, assim, às vezes, assim, no caso do Pantera Negra, a gente realmente aumentou o tamanho dele e deixou a roupa dele mais bonita do que ela já era real. A real já era bonita, sabe? Mas a gente fez ela mais bonita, né? Com um design com mais detalhe, de repente, sabe? Então, acabou que a gente foi substituindo o corpo dele em todas as vezes que ele só tá com a cabeça de fora, a gente literalmente só tem a cabeça dele e o resto a gente tirou e colocou a versão de computação gráfica, né? Nossa, cara, deu até vontade de ver o filme de novo agora, só pra ficar reparando. A gente tem que ficar prestando atenção na linha do pescoço com a pele. Essa é a que pode escorregar de vez em quando. Mas é difícil, você tem que ter o olho pra isso, né? Então, mas se você assistir, você me fala se você viu algum escorregado. O cara vai assistir só pra ficar procurando. Passa a cena que se for minha, eu vou ter que ir lá falar pra eu refazer. Falar pra refazer, né? Aí lança o filme de novo no cinema, sabe? 5 anos depois. Só pra consertar. Não, veio aqui porque o cara do efeito visual percebeu um erro, então vamos lançar de novo, sabe? Cara, mas você pegou um filme da Marvel que foi um marco, né, também. Foi o primeiro que foi pro Oscar, assim, em peso, né? E sim, foi o primeiro nas partes filme... técnicas também, né? Foi o primeiro filme que foi indicado a melhor filme, né? Não foi nem melhor efeito filme de visual, herói, né? Exato. Então, foi um super marco bacana, assim. Eu gostei muito de ter participado dessa produção. Foi uma produção muito difícil, né? Eu fiz 16 horas por dia, todos os dias, menos Natal e Ano Novo, durante a produção. Assim, a gente morou no estúdio pra fazer esse filme. É igual o Pantera Negra, por exemplo. Você ficou envolvido mais de um ano no projeto. Não, no Pantera Negra eu fiquei envolvido 3 meses, os 3 meses finais. Por que eu entrei nesse projeto? Eu entrei porque é uma coisa que a Marvel sempre faz também, que eu acho assim, é uma coisa que você precisa ter dinheiro pra fazer, mas eu valorizo muito, é que é o seguinte, eles fazem a filmagem, fazem a edição e a gente começa a fazer o efeito visual. Se eles acharem que tem alguma coisa não funcionando, eles param, filmam mais e dão pra gente o que tá faltando. Então, assim, e é por isso que eles têm essa constância de qualidade. Você pode, assim... Eles têm capacidade de estender a produção, né? Exato. Pode alugar o set na hora que quiser, Exato. pode assim, trazer os atores de volta, todo o dinheiro do mundo. Eu não posso falar o nome da série que eu tô trabalhando agora, mas eles estão literalmente fazendo isso. Eles vão pegar esse período de dezembro e janeiro, a nossa produção vai diminuir um pouco a intensidade, porque eles pegaram os atores de novo,
a locação de novo e vão refilmar algumas coisas porque eles querem fazer uma alteração de roteiro. Então, eles trabalham nesse processo de ver o projeto e melhorar ele se eles acharem que pode melhorar. E é por isso que é muito... E, assim, lógico que você precisa de muito dinheiro, né, para fazer isso. E eles têm esse capital, né? Mas é também por isso que, toda vez que você assiste uma coisa da Marvel, nunca tá péssimo. Você pode não ter gostado do filme... mas visualmente sempre vai estar bom. Assim, visualmente vai estar bom e vai ser no mínimo entretenimento, entendeu? É muito difícil, porque assim, se o filme estiver ruim, eles vão filmar mais pra ficar bom. Então, assim, um filme péssimo da Marvel é muito difícil de sair. Muito difícil. Eu não consigo dar um projeto que eu acho que assim, tá péssimo, joga fora. E assim, o que acontece assim, dentro de um processo da Marvel, assim, por exemplo, eles fazendo um arco de filme deles, tem 30 filmes, né? As coisas também mudam, né? Mesmo eles sabendo aonde vai o personagem, pra onde ele vai chegar. Por exemplo, foi a partir do Thor 2 que eles falaram assim que eles decidiram que o Thor ia ter um pouco mais de comédia. Eles não tinham entendido assim, o personagem ainda, parece. Exato. Então, assim, existe essa maleabilidade dentro de uma produção para outra. Porque elas se conversam, né? Então, como eles sabiam que eles iam ter tantos Thors ainda pra frente, eles adaptaram o personagem, porque assim, eles acharam que ia ser super sério e pesado, ia ser o mais legal, mas eles descobriram que assim, não era o que o público exatamente estava atrás, de repente, no momento, isso eu não sei dizer, né? Ou às vezes assim, o ator mesmo, Chris Hemsworth, ele tipo tinha uma pegada de comédia que ele conseguia trabalhar melhor. Que surpreendente, inclusive. Que é surpreendente. Foi uma virada muito grande. Ele é um super bom ator, eu gosto muito dele. Então a gente tem... eles têm, assim, o tamanho, o capital e o volume para fazer esse tipo de decisão, né? Quando você pega filmes menores, que vai ter aí a produção não tem tanto dinheiro para refilmar, aí você começa a entrar em vários riscos, né? Da produção pode não ficar necessariamente... redonda 100%, porque é uma produção que não tem como voltar e refilmar. Então eles têm que trabalhar com o que tem. E é uma arte também, viu? Mais que refilmar, é uma arte você ter que resolver o pepino com o que tem. Cara, um dos filmes da Marvel, que tá lá no comecinho da Marvel, né? Quando eles não tinham tanta grana assim, né? Que eles estavam começando o universo cinematográfico deles. E que eu acho um dos melhores efeitos visuais que eles já fizeram até hoje. É no filme do Capitão América. O que eles fazem no corpo dele, quando o Steve é magrinho e depois ele... Quando ele fica forte é o Chris Evans mesmo, né? Mas quando ele é magrinho ali... E fica muito real. Não, ficou muito bom mesmo. Eles têm, cara, tem vários, assim, exemplos de efeitos visuais incríveis, assim... Vários. E assim, tem vários que... que é tão grande que às vezes a gente esquece. Sabe, assim, assim, da complexidade que é. Eu lembro que eu vi o último Star Wars... tem uma cena ali mais pra frente que chegam os rebeldes todos no planeta lá, cheio de gente do Império. E, cara, é uma sequência tem tanta nave, tanta coisa acontecendo, que durante o filme, eu tenho que me lembrar, falando assim, caramba, velho do céu, alguém fez isso aqui. Tipo, alguém que faz o que eu faço, teve que fazer essa cena, que é um grande pepino. Nossa Senhora. Então, às vezes tem umas coisas que eu esqueço que eu tô vendo um filme de efeito visual, porque, assim, a coisa é tão grande, complexa, que eu paro de pensar no trabalho que foi. Eu tenho isso muito com animação stop motion, assim, sabe? Esses filmes da Laika, Coraline, Kubo, o Missing Link, que a Laika é uma empresa que faz assim, os stop motions mais lindos do planeta, assim. E eles são fenomenais. Aqui perto, eles ficam em Oregon, eu acho. Eles, assim, às vezes eu tenho que... Durante o filme, eu paro pra me relembrar que isso aí foi fotinha. Tirou uma foto por foto. Um animador foi lá, tirou uma foto. É inacreditável. Mexeu o bracinho, tirou a foto. Mexeu o bracinho, tirou a foto. Eu acho stop motion... Eu sou fã pra caralho de stop motion. Porque toda vez que eu assisto, eu falo, cara, os caras, quantas fotos que os caras tiveram que passar o dia tirando pra fazer uma cena, um take, né? Não, cara do céu. E fazer o take depois da play e achar que não ficou bom? Nossa. Pois é. E tem que eu já vou refazer até tudo, emendar aí, porque eu queria fazer uma pergunta.
Vocês que estão no setor aí do VFX, dos efeitos especiais e tal, já que você falou em stop motion, vamos tentar dar um panorama assim. Fala-me um bocado de live action. Vocês põem a mão no stop motion? Isso vai pra vocês pra efeitos visuais ou quando vai só pra iluminação? Como é que funciona? Porque assim, Não, tinha super. muito filme live action, especialmente pré-anos 90, sabe? Pré-Jurassic Park e tal, que quando precisava de alguma coisa, ó, manda pro stop motion fazer, porque a computação não dá conta ainda, não vai ficar real, ou não é possível fazer e tal. Mas na mão de vocês ainda passa muita coisa, mesmo quando é essa tecnologia de stop motion. Então, quando é uma tecnologia de stop motion, né, desses longas de stop motion que eles fazem, a gente faz muita coisa. Tanto que Kubo é um filme que é lindo e ele foi indicado pro Oscar de melhor efeito visual. Então, assim, o que acontece? A gente tá sendo cada vez mais híbrido dessas produções, né? Então, assim, antigamente, os filmes da Laika, por exemplo, bem antigamente, eles tinham o cenário inteiro, né, feito. Hoje em dia, você vê que se você vê o making of dessas cenas, várias vezes eles estão fazendo na frente de um fundo verde. Porque eles sabem que eles podem fazer uma extensão de set, igual faria se fosse uma filmagem, por exemplo. A gente filma dentro de uma locação e coloca uma cidade de computação gráfica atrás da janela. Antigamente, eles iam fazer o quê? Pinta, literalmente, um quadro de uma cidade e põe atrás da janela. Hoje em dia eles não fazem mais isso. Hoje em dia a gente faz o que eles chamam de set extension, né? Então, assim, se o personagem já tá andando na rua, você faz só as primeiras casinhas que estão em volta deles, o resto é tudo computação gráfica. A gente faz a extensão do set. Isso a gente faz o dia todo. Uma das coisas mais comuns de fazer em efeito visual Facilitou é fazer a extensão. caramba, né? Eu imagino que na produção fique até mais barato do que fazer locação em cenário aberto por muitas horas, né? Duas Você coisas, fazer um né? CGI mais... Eu acho que, assim, além de, assim, a questão do custo, mas, assim, às vezes é mais caro fazer em computação gráfica. Mas a opção de fazer em computação gráfica é porque dá mais liberdade criativa. Então, às vezes é melhor não colocar essa pintura no fundo e aí alguém vai ter que montar essa cidade, vai ter que pôr os prédios no lugar, vai ter que modelar, vai ter que iluminar, vai ter que fazer tudo. E depois colocar a cidade ali atrás. Mas isso permite que eles possam trocar o prédio, trocar a posição das coisas, trocar de dia pra noite, dependendo do que eles quiserem, né? Depois que tá filmado, é muito ruim de mudar. A opção de usar efeito visual, às vezes, não é só por economia. Principalmente quando a produção é muito grande, você tá aí falando de produção de $100 milhões, aí a opção deles é realmente porque eles querem ter controle criativo até o último minuto. A minha última cena do Pantera Negra eu entreguei num domingo e o filme lançou no cinema mundial sexta-feira. Nossa. Ô, louco! Caramba. Não, e outra coisa, tem produção que eles fazem o seguinte, porque agora como a distribuição é digital, né, o filme vai em formato digital para os cinemas, né, ele não é um rolo mais de filme, eles têm como fazer assim, tem projeto grande que eu acho que no Velozes e Furiosos a gente fez isso, o 8 que eu trabalhei. A gente tinha assim, essa cena tá aprovada pro primeiro release na Ásia e agora a gente quer uma versão com isso arrumado pro release da Europa, que é uma semana depois. Então, assim, Nossa, pro cara. estúdio esconder o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não custa nada também no trailer. Então, né? a gente precisava saber se você não tá envolvido Ué, na não, produção lógico que desse não. E filme. outra coisa, A hoje em gente precisava dia... saber porque, aí assim, se o Tobey Maguire tá confirmado mesmo. Não, eu espero que ele esteja, cara. Ia ser muito legal. Ia ser muito Nossa, legal. se não tiver, eu vou pedir meu dinheiro de volta pra ver esse filme. Vamos fazer um protesto juntos. Mas, assim, dentro do universo de cinema... Então, assim, pra você ver como as coisas vão... eles vão aprendendo, né? O processo de como atrair o público, né? Eu não sei se vocês repararam que, recentemente, eles têm um pré-trailer antes do trailer. Tipo assim, eles Teaser, jogam né? uns 5, 10 segundos ali das imagens do próprio trailer pra falar assim, vale a pena assistir esse 1 minuto de trailer, sabe? Então, assim, a técnica de atrair as pessoas vai melhorando, né? Então, assim, dentro do Olha o trailer... publicitário falando. Dentro do trailer em si, tem muita coisa que filma pro trailer que não vai pro filme. Antigamente, eles tiravam do filme, né, do que foi filmado, as imagens que vão pro trailer.
Então, que existia esse termo, né? Que assim, esse é um trailer shot. Então, na verdade, quando um executivo de Hollywood tá lendo um roteiro, uma das coisas que ele tá olhando, enquanto ele lê a história para saber se ele vai querer fazer esse filme, ele também vê se esse roteiro já tem material de trailer, porque o cara, ele tá pensando na produção, mas ele tá pensando na venda, né, que é a outra metade da arte de fazer cinema. Tem que ser atrativo, né? Eu comecei a fazer cinema, eu achava que, assim, depois que você editou e exportou o filme, tá feito. Esse é o processo de fazer o filme. E eu tive que, né, entrar nessa indústria para entender que quando você entrega o filme feito, final, você chegou na marca de 50%. Porque existe tem uma pós-produção. Porque assim, não adianta você fazer um filme que ninguém vai ver, né? Então, assim, não vale você investir 100 milhões de dólares num filme que as pessoas que não vão pagar o ingresso pra assistir, né? Então, antigamente a gente tirava... Assim, tinha shot que ia pro trailer, só assim, ó, esse shot seu vai pro trailer, tem que entregar ele mais cedo, tem que entregar ele antes. Aí, beleza, aí a gente entregava o shot antes. Hoje em dia, existe um schedule paralelo, que é como se fosse fazer um curta-metragem paralelo, dentro da mesma produção de coisa que é pro trailer. E depois que a gente entrega a coisa, as cenas do trailer, a gente pode nem usar essas cenas. Ela é uma cena feita só pro trailer. E a Marvel faz isso muito. Se você assiste o trailer do filme e depois procura essa mesma sequência, essa mesma cena, no filme você pode não achar ela. Eu lembro que quando eles fizeram o trailer do último Thor, eles não... No trailer ele tava com os 2 olhos. Por quê? Porque se mostrasse ele sem um olho, já ia entregar um pedação do filme. Dá um spoiler ali. Então assim, às vezes a gente faz efeito visual por uma coisa que vai pro trailer que não tem plano de usar ela no filme. Ela é só pra conseguir vender a história melhor do que vai ser esse filme, essa experiência, né? Assim, vale seus 20 reais. Visual em todo o processo, né? No trailer, no teaser, no filme, na voz, tudo aquilo vai ser... Tudo. Um filme que aconteceu muito isso também foi no Guerra Infinita, né? Que é o que eles mais tentaram segurar ali, a história, tentaram menos mostrar, dar spoiler, né? O trailer eu lembro que tinha um monte de cena que não foi pro filme, ou foi pro filme de outro jeito, e todo assim, alterado. quando você tá mexendo com uma propriedade intelectual que tem muita fã, e assim, aí eu vou usar o exemplo do Aranhaverso. Quando a gente tava fazendo o trailer do Aranhaverso, eu lembro que o supervisor tava assim, super vendo todos os detalhes do quadro, tudo. E ele falava assim, gente, vocês vão entender depois por que eu tô sendo tão detalhista em todas essas cenas. Porque depois que a gente lançou o primeiro trailer do Aranhaverso, cara, teve vários youtubers que eles fizeram quadro a quadro o trailer, aumentaram jogaram o brilho lá pra cima pra conseguir ver todas as sombras, tudo que tá escondido nas sombras. E nessa aí ainda conseguiram descobrir um vilão que não tinha sido anunciado ainda. Caraca. Caramba. Então, assim, quando você lança um trailer de um projeto da Marvel, de um projeto desse, assim, sabe? Que, por exemplo, mesmo assim, né? Não sendo diretamente da Marvel, Aranhaverso, mas de um personagem que as pessoas gostam muito, cara, as pessoas caem no trailer e olham todos os detalhes. Por quê? Porque é legal, né? Achar esses tesourinhos. Outras vezes a produção esconde coisa pra ser encontrada no trailer. Então, acabou virando essa caça de tesouro quando é um trailer grande. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lança coisa no trailer. Aí joga o brilho lá pra cima, vê se não tem nada escrito na parede sem querer que não era pra ser mostrado, né? Então a gente tem um super cuidado com as informações que vão ser liberadas. Então eu queria aproveitar que você puxou esse assunto especificamente pra meter uma opinião aqui e perguntar a sua também. Eu acho que a Homem-Aranha no Aranhaverso é a melhor animação dos últimos tempos. É uma coisa, assim, inacreditável que foi feito naquele filme ali. E é muito legal saber que você participou disso. E tá lá a estatueta do filme lá que não deixa mentir, né? A coisa mais difícil que existe na academia é desbancar a Disney no prêmio no Oscar de melhor animação. Cara, pois é, né? Verso ganhou de Os Incríveis 2, né? Que então, é super bom também, né? Lindo, lindo. A história é meio... mas o filme Os Incríveis 2 é também inacreditável na animação. Então eu queria puxar assim, Abel, existe uma diferença muito grande para vocês que estão
você já falou que estão em todo o processo, mas que são mais responsáveis pela pós. Existe uma grande diferença entre vocês trabalharem num live action e vocês trabalharem numa animação? Qual que é a principal diferença, assim? Se leva mais tempo ou menos tempo? Se você tem que estar mais ou menos atento a detalhes? Um geralzão do processo. Cara, é muito diferente trabalhar entre... Assim, é a mesma técnica, né? Provavelmente o mesmo software, mas, assim, as demandas são muito diferentes do cliente em si, do diretor, né? Então, quando eu trabalho com live action, o meu objetivo é deixar fisicamente plausível tudo que eu faço. Então eu não posso ter eu não tenho muita liberdade de criação mesmo, assim, de falar assim, pô, eu quero que essa cena aqui, jogar esse um pouco mais azul aqui, sabe, mexer um pouco. Dentro de animação eu tenho muito mais liberdade criativa em como eu quero iluminar a cena, porque eu tenho que iluminar a cena inteira, né? 100% de computação gráfica, né? Não é só um elemento, uma coisa a mais. Então, a parte de iluminação para live action, ela é muito técnica. A gente trabalha muito com dado do set, coisas reais, o mais real possível. Dentro de animação, muito mais liberdade criativa. E o cronograma de animação, ele é muito mais concreto do que o cronograma de efeito visual. Porque dentro do efeito visual, existe muito mais capacidade de fazer alteração em alta velocidade das coisas. Tem muita capacidade, por exemplo, deles pararem e fazer reshoot, né? Eles vão lá, vão filmar de novo essa sequência inteira, filmar o terceiro ato inteiro. Isso é uma coisa que eles fazem. Agora, quando você traz isso para animação, se você vira e fala assim, cara, quero refilmar essa sequência aqui, refazer essa sequência, você começa do zero de novo. Não tem como reaproveitar muita coisa, porque os animadores vão ter que jogar essa animação fora e refazer a animação. Se eles querem gravar, por exemplo, as vozes de novo, tem que refazer o sync da boca com a voz de novo. E é um puta trabalho, sabe? Muito mais trabalho. E boa parte dessas animações são feitas não com o que a gente convencionou por chamar como dublador, mas por atores de voz, né? Isso. Tem muitas dessas obras. O que significa? Qual que é a diferença? Um ator de voz, ele vai atuar e o animador é que vai ter que fazer as inflexões e o desenho, vai ter que fazer o desenho e a movimentação de acordo com as inflexões do ator. Exato. Então, um reshoot de animação, Deus me livre, né? Você destrói uma cena inteira pra refazer o processo. Exato. Então, assim, depois que você faz, assim, querendo ou não, mesmo sendo a mesma sequência, se eu recebo uma animação nova, eu tenho que confirmar que a iluminação tá certa, refazer o render da cena, ela tem que repassar pro departamento de comp, que vai refinalizar a cena e depois vai reexportar para mostrar pro diretor. Então, assim, as alterações dentro do meio de animação, elas têm que ser muito mais pensadas. A vantagem de animação é que eles trabalham muito mais o storyboard, né? Então, eles pegam os storyboards, os desenhistas, e eles vão desenhando cena a cena. Às vezes eles desenham, tipo, você quase vê um filme 2D do que vai ser o filme 3D. Se você assiste. O que é um storyboard? Explica pra galera. O storyboard é um processo que, em vez de você começar já fazendo a cena em 3D, você tem um desenhista e ele vai desenhar bem rapidinho, preto e branco mesmo, aonde que esse personagem vai estar, a expressãozinha dele, né? Eles vão começando a contar a história com desenho, como se fosse um quadrinho mesmo. É igualzinho um quadrinho, só que sem o balãozinho de fala, né? Porque a fala, a gente continua usando o áudio do ator de voz. Então, eles vão desenhando a cena, porque para um desenhista desenhar um quadro é 5 minutos. Né? Então, assim, a gente só começa a fazer a produção de 3D quando o storyboard já está bem avançado. Então, quando a gente começa a produção de animação, a gente já tem muita certeza do que vai conter cada cena, sabe? Então eu sei que vai ter essa cidade, eu sei que vai ter esse fundo, e aí a gente só começa a produzir os modelos em 3D e todo o resto do processo da cadeia produtiva de um filme depois que o storyboard já está muito avançado. E isso é uma vantagem, porque o storyboard ele não é tão 1 para 1 dentro de live action, porque dentro de live action depende do dia de filmagem. Depende se eles tiveram tempo bastante, se choveu, se nada estragou, se ninguém atrasou, se de repente eles foram filmar uma cena que eles acharam que ia ser rápido, ia demorar 2 horas pra fazer, e de repente durou 4 horas porque tiveram algum problema e no final do dia eles não tiveram tempo pra filmar no pôr do sol.
Não, e tem uma outra coisa que é muito importante falar nisso aí, né? Quando você pega o Pantera, que eu não... Tô falando de um lugar que tá supondo que tinha muita locação externa. Tinha. A gente tem uma... A gente é ótimo. A Marvel tinha um cenário que... Quando você tá na produção de um filme, as coisas nunca são filmadas na ordem que elas são exibidas no cinema. Mas nunca, nunca, nunca. As cenas são de acordo com um cronograma de horários, de luz, de sol e não sei o que. E quando você tem externa, é um inferno gravar certas coisas, porque você tá correndo contra o relógio, né? E aí o que acontece? Se um ator tem uma dor de barriga fora de hora lá, você não pode filmar aquela cena naquele dia porque você destruiu a continuidade. Como é que você vai ter um shot dela no pôr do sol e um shot dela com sol a pino, né? Exato. Então você tem toda uma concepção que simplesmente que a pós-produção não vai conseguir resolver. E aí na animação você já funciona com uma outra lógica, né? Como você tava... Na animação a gente tem mais controle disso tudo, né? A gente sabe que a nossa locação tá sempre perfeita. Então, e assim, do set mesmo, quanto mais profissional a produção, menos o ator dá problema. Assim, quando você chega nesses grandes atores assim, de Hollywood mesmo, cara, eles são muito profissionais. Assim, essa coisa da chilique no set, não querer filmar, é muito raro. Acontece, mas é raro, raro, raro. Então, assim, normalmente mesmo é o planejamento que não levou em conta alguma coisa, ou senão, assim, o diretor quis filmar mais vezes porque a cena não tá perfeita, sabe? E aí, isso aí vai comendo o cronograma deles e depois não tem como fazer, sabe? É o que você falou. E, por exemplo, depois que desmontou a locação, como é que monta de novo, né? Então, assim, depois que... Principalmente quando eles vão fazer refilmagens, cara, tem muita coisa. Tem vários detalhes, por exemplo, do Pantera Negra, que a gente usou a da filmagem original e misturou com a refilmagem. E, assim, é um super trabalho pra bater os dois. Porque, assim, a luz não vai estar no mesmo lugar, sabe? Eles tentam fazer o melhor possível. Mas quando você olha um do lado do outro, que é do jeito que vai ser feito no cinema, quando você senta pra assistir o filme, não é a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente teve... Eu lembro que no Pantera Negra a gente refilmou umas cenas. Eles, né? Eu não fiz nada. Eles refilmaram uma cena, só que o ator já tinha trocado o corte de cabelo. E aí, eles colocaram uma peruca meio parecida, assim. Mas, cara, quando você corta de uma cena pra outra, na hora, se fosse usar só da refilmagem, beleza. Mas a gente teve que misturar a filmagem com a refilmagem. O bigode assim, do Henry Cavill. Exato, o bigode do Super-Homem, que tiveram que apagar, ficou horrível. Mas assim, eu, por exemplo, eu tive várias cenas que eu tirei, eu literalmente peguei o cabelo dele de uma cena e coloquei na cabeça dele de outra cena. Então, primeiro que já tinha só a cabeça dele na cena. Aí o cabelo também já era quando de você outra... vê, sobra tinha o branco do sobra olho. o olho e o nariz ali pra deixar. Sobra a expressão só uma cena. Que, assim, na verdade é o que a gente tá querendo ver, né? Porque a expressão é o mais importante mesmo, né? Então, exatamente. Então a gente vai trocando tudo em volta. Bem. Ninguém encosta no olho, no nariz e na boca. Ponto final. O resto a gente mexe. O resto a gente cuida. Ó, Abel, e deixa eu aproveitar pra te perguntar. A gente tá falando aqui dessas grandes produções que você trabalhou, né? Você fez seu nome aí, né, cara? Pantera Negra, Aranhaverso são os filmes mais premiados aí nessa gama de filmes de super-herói, né? Aranhaverso, nossa, deu até vontade de assistir de novo, a gente falando aqui do filme. Mas você costuma assistir a maioria dos projetos que você tá envolvido e teve algum que você já assistiu e falou, cara, não gostei do resultado final, que você trabalhou nele? Mas você diz assim, no sentido de o filme não ter ficado bom ou o efeito visual? O efeito visual, de você achar que o efeito visual no final não ficou tão legal. Não, é o Pantera Negra mesmo. Tem várias cenas Sério? que eu acho que podiam ter ficado melhores se a gente tivesse tido mais tempo. A gente faz assim, né? O melhor que dá dentro do prazo. Eu acho que assim, e aí que a gente vê assim, o que é o profissionalismo da coisa, né? Quanto mais a gente se desenvolve, né, dentro dessa indústria, mais a gente tem que ter um desapego artístico da coisa. É muito doido, porque assim, artisticamente, eu vou deixar o melhor que eu conseguir, mas eu sei que também que existe prazo, existe não gostarem do que eu fiz, e isso ser completamente descolar de quem eu sou.
Então, assim, eu posso fazer uma cena e falar assim, caralho, isso aqui vai pro meu demo reel, vai abrir meu demo reel, ficou lindo. E aí eu mostro pro diretor e o diretor fala assim, cara, puta, nada a ver. Porque, por causa disso, e várias vezes não é nada a ver na parte artística, nada a ver, porque essa sequência aqui, depois, lá na frente, ela vai ser usada de novo, não pode ser desse jeito. Entendeu? Então, a gente tem que ter, como profissional assim, um artista profissional mesmo, em quase qualquer área, sabe? A gente tem que entender que a gente não é a única parte, né, do processo. Então, assim, a gente trabalha com o que a gente tem e dentro disso eu coloco meu coração para fazer o melhor possível dentro dessas restrições. E se ficar bom ou ficar ruim, isso está além da minha possibilidade de trabalho, entendeu? Porque dificilmente eles vão aprovar uma coisa que tá ruim. Agora, eles vão aprovar uma coisa que pode não estar perfeita por causa do prazo ou do orçamento. Você vê qualquer entrevista de produtor, de roteirista, de produtor executivo, e geralmente o tom do produtor executivo em qualquer entrevista é um tom meio agridoce, sabe? O filme faz sucesso e o cara fala, não, beleza, o filme fez sucesso. Mas geralmente quando eles recebem essa pergunta, eles vão falar assim... Ah, não, a gente queria ter feito isso, a gente queria ter feito aquilo, mas choveu. Ai, mas o estúdio me falou que eu tinha 1 milhão a mais e de repente o estúdio falou que era só meio milhão a mais. E aí não deu pra fazer aquilo, a gente teve que fazer outra coisa. A quantidade de gambiarras, né? Especialmente no período de produção. Ah, a gente imaginou isso aqui... mas ventou pro lado errado e o que a gente imaginou caiu, a gente teve que fazer uma outra coisa dentro. É um processo muito, como você diz, desapego, né? Eu sou um crítico super bonzinho, né? Porque eu entendo o processo de produção, né? Então, às vezes, assim, cara, só do filme ter saído no cinema, cara, 2 estrelas, 2, 3 estrelas aí, só o mérito de ter conseguido tirar esse negócio do papel. Então, assim, você tá dentro, envolvido, né? Vendo o trabalho que dá. Então eu acho que a gente, assim, qualquer artista que você perguntar vai falar que teria feito um negocinho a mais. De todos os projetos que eu trabalhei. Agora, eu lembro que eles teve muita crítica do efeito visual do Pantera Negra, eu super concordo com a maior parte das críticas, teve coisa que a gente teve que fazer realmente de última hora, sabe? Não teve jeito. Né? Então, agora, isso não quer dizer que eu não goste do resultado, né? Isso quer dizer que eu entendo que, tendo mais tempo, cara, a gente faz qualquer coisa. Porque, assim, os mesmos profissionais... Porque, assim, quando você chega nesse nível dessas produções que a gente chama de AAA, né? De muito caro, muito dinheiro. Cara, basicamente, as mesmas pessoas que trabalham num Pantera Negra são as pessoas que fazem Star Wars, são as pessoas que fazem Avatar. É o mesmo nível de gente, se não for as mesmas pessoas, em vários casos. Então, assim, eu sei que pra gente fazer uma coisa que é 100% realista, maravilhosa, perfeita, a gente consegue fazer. Agora, tem a realidade de produção que permite ou não a gente fazer isso. Prazo, orçamento, problemas que tiveram durante a produção, desentendimentos da parte executiva, né? Então, tem coisas que a gente não tem controle. Mas, assim, as mesmas pessoas que fazem um efeito visual ruim num filme que você olha, que você fala assim, um mega filme gigante, você olha e fala assim, nossa senhora, essa cena ficou feia, hein? Essa mesma pessoa aí tá fazendo um Star Wars da vida e fazendo cenas incríveis, entendeu? São os mesmos profissionais. Então, é muita gente, depende de muitos fatores, né? Depende é uma cadeia grande, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo a ser muito gentil com todas as áreas, né? Quando você trabalha dentro disso, né? Eu entendo o pepino que todo mundo passa, né? Eu faço iluminação 100% hoje em dia, mas teve muito tempo da minha carreira que eu estava tentando fazer mais iluminação, mas eu estava na parte de composição, que realmente é a parte final, é aquele Photoshop final que eu pego o resultado final de cada departamento, coloco tudo junto para ficar bonito. E assim, só que a galera de composição tá, assim, com o prazo no cangote, sabe? Porque que nem eu falei, no Pantera Negra eu fiz composição. Então, assim, eu entreguei uma cena domingo que lançou sexta. O pessoal de iluminação teve um dedinho mais de prazo que eu, porque eles estão um passo para trás, né, da entrega. E aí vai andando para trás, tem vários degraus de gente que não tem essa pressão, né? Então, hoje que eu tô na iluminação, e eu sei que eu tô um passo para trás da comp, eu entendo o perrengue que a comp passa e que passam, né? Às vezes não tem como sair, cara. Eu lembro que, assim, quando eu trabalhei numa série de televisão que chama Once Upon a Time. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui no Canadá. Tem muito CGI, hein? Tem muito. Não, e você olha e fala assim, caramba, cara, tipo, tem muita coisa ruim também no Once Upon a Time, sabe? Agora,
eu tinha cena que eu recebia 10 da manhã, ela tinha que estar entregue depois do almoço. Eu lembro que uma vez eu passei a noite no estúdio. Eu cheguei 10 horas da manhã, né, no estúdio, saí no outro dia, meio-dia. Por quê? Porque o trem tinha que ir pro ar hoje. Isso aí tinha que estar pronto, aprovado. Então, assim, qual que é o nível de exigência que você pode ter de um artista que virou a noite no estúdio para entregar a cena? Assim, é o que deu, no final das contas, sabe? Entregou, contou a história, não ficou tosco, tá passando de bom. Uhum. Geralmente a gente associa efeito visual ruim à falta de orçamento. É uma correlação que faz sentido ou eu não? É generalização barata? Sim, porque para você ter mais prazo, você tem que ter mais orçamento, né? Porque o dinheiro compra prazo. Exato, o dinheiro compra prazo também, né? Então, por exemplo, como é que você mantém uma equipe... Quanto custa uma equipe de 100 artistas por dia no seu filme? Uhum. Todo mundo ganha por hora, né? Então, quer mais uma semana? Porra, uma semana pode custar $1 milhão aí nessa brincadeira. Uhum. Entendeu? Então, mas agora, uma semana vai deixar mais bonito? Vai, com certeza. Agora, tem coisa que não tem como voltar, entendeu? Porque se você faz uma coisa apressado pra entregar, por exemplo, essa cena que eu fiz de madrugada lá, pra entregar pro Once Upon a Time. Como é que... Aí eles viram e falam assim, Bel, ó que legal, consegui mais 2 dias pra você fazer essa cena. Eu tenho que começar ela do zero. Porque ela virou uma grande gambiarra, entendeu? Então, assim, mais 2 dias nessa cena, não quer dizer que eu posso passar 2 dias melhorando essa cena. Eu tenho que passar 2 dias reconstruindo essa cena de um jeito que eu posso fazer ela ficar melhor. Porque do jeito que tá, é só as coisas amarradas, malemalha uma na outra, pra poder sair uma imagem do outro lado, né? Porque o prazo tá muito apertado. Pra série de TV, a gente tem muita coisa tosca aí pra trás, né? Uns anos atrás. Geralmente, a gente sempre associava. Fala, a série de televisão sempre vai ter os efeitos visuais um pouco mais fracos, né? Porque num filme, por conta de dinheiro e tudo mais, orçamento menor. Mas hoje em dia melhorou demais, né? Eu tenho a impressão, né? Não sei o que você que tá aí no meio pode falar pra gente. Eu tenho a impressão que é por conta dos streamings, né? Que começaram a injetar dinheiro na indústria, eles comandam a série de streaming, elas várias vezes elas têm um orçamento quase do mesmo tamanho de um filme para efeito visual. É o caso de Fundação, é o caso de Game of Thrones. Exato. Então, as mais bonitas são as que têm mais dinheiro. Essa associação é muito... não tem como, né? Mas assim, outra coisa, por exemplo, eu dentro de uma série de televisão, vamos dizer que eu tenho assim, dentro do Once Upon a Time mesmo, eu fazia, sei lá, vamos dizer que eu fazia assim, uns 20 shots por semana. Muita coisa, mas assim, shot pequeno, só tem que tirar o fundo, trocar o fundo, isso aqui. Aí você vai lá, uns 20 shots por semana, 15 shots por semana. No Velozes e Furiosos 8, eu tive 5 shots por 6 meses. Eu tô saindo de 20 por semana pra fazer 5 em 6 meses. Agora imagina o diretor do filme, como que ele olha uma cena que ele sabe que tem que ficar perfeita. Cara, esse pessoal, eles dão zoom em tudo. Eu, nas cenas que eu fiz no Velozes e Furiosos, eu cheguei num ponto assim que eu não tinha um pixel que eu queria mudar mais. Assim, tava assim, eu falei assim, cara, não tem como mudar. Qualquer alteração daqui é lateral, ela não melhora o shot, entendeu? Não tem como evoluir mais que isso. Todas as fagulhas, todos os foguinhos estão no lugar, o Vin Diesel tá bonito, tá rejuvenescido, o carro tá brilhando, trocamos todos os carros por CG, agora todo mundo tá com a pintura perfeita. Não tem o que fazer, entendeu? Mas assim, são meses pra você fazer um filme shots num filme que exige esse tipo de qualidade, né? Aí dentro da série de televisão é volume, né? Então você tem que entregar 20 na semana, é isso aí. Então a exigência para aprovação é muito menor. Agora, quando você está trabalhando numa série de streaming de alto orçamento, o prazo é mais ou menos o mesmo, entendeu? Não tem muita... É mais ou menos o mesmo em relação a um filme, né? Até porque o mecanismo de lançamento mudou, o mecanismo de produção. Quando a gente fala de Once Upon a Time, por exemplo... Você tá falando de ABC, se eu não me engano, né? TV aberta americana. E a TV aberta americana funciona por outro mecanismo. Os caras estão produzindo... Eles têm 24 episódios para produzir durante 6 meses. E eles estão produzindo esses episódios semanalmente. Então o prazo vem apertado para você porque o prazo tá apertado para eles. Você vê gente que comenta a produção falando assim... A gente estava gravando um episódio de uma sitcom, por exemplo, e o texto não estava pronto. A gente já estava em gravação, a gente já estava gastando locação e a gente não sabia como é que a gente ia encerrar a história. Então, assim, é um prazo insano. Eles trabalham num ritmo muito insano, né? E o streaming acabou com isso. O streaming, beleza. A nossa data de lançamento dessa série inteira vai ser lá no dia não sei quanto. Lá daqui a 6 meses, 8 meses. Trabalha aí.
Não, e outra coisa, eles têm a possibilidade de empurrar isso pra frente, né? Você fala assim, não, então beleza. Tipo assim, dos 10 episódios, 5 só estão prontos, então a gente vai jogar mais 2 meses pra frente pra gente poder lançar semanal e dar o prazo certo de terminar. Agora, quando a gente trabalha com uma série de televisão mesmo, igual você falou, né? A televisão aberta, você precisa entregar de qualquer jeito, sabe? Então, passa erro, passa coisa, mas desde que não fique tosco. Então, a exigência... É muito engraçado, mas a exigência vai caindo muito. No começo do episódio, tá todo mundo cheio de dedo. Ah, faz isso, faz isso. No final das contas, tá o supervisor de efeito visual que tá te convencendo que tá bom bastante pra passar. Pô, já deu, não, cara, maravilhoso. O foco aqui é no personagem, aqui no olho dele. Ninguém tá olhando lá pro fundo, não, tá bom. Então... Te perguntar mais um negócio. Voltar a fazer uma pontezinha ali na animação. Isso é uma curiosidade profissional. Você pega, vamos lá, um Frozen da vida, né? Um puta filme de sucesso e tal, uma animação gigantesca, faz um monte de marketing e tudo. Você que trabalha numa empresa que é terceirizada de um grande estúdio como a Disney, por exemplo. O quanto de um filme animação sai de dentro do estúdio? A gente sabe que hoje em dia, né, enfim, no modelo capitalista que a gente funciona, a maior parte das coisas são terceirizadas em companhias gigantescas. Mas assim, é possível discernir o quanto é feito dentro da Disney, dentro da estrutura corporativa da Disney e o quanto é feito fora, quanto é feito por terceirizadas, sim, porcentagem, uma coisa super. do tipo? Quando você vê que é um filme que é Disney Animation, ou um filme que que tem o selo, né, da Pixar, se for longa-metragem, é feito dentro da infraestrutura deles. Então, assim, principalmente com animação, é muito raro, vou te dizer, quase inexistente nesse nível mais caro, que mais estúdios dividem uma animação só. Então, por exemplo, o Spider-Verse, ele foi feito 100% dentro da estrutura da Sony Imageworks. Sony, né? Então, a gente que fez tudo, o filme inteiro. E todos os filmes, assim, agora, quando você fala em série de televisão, aí muda, por exemplo, porque a Pixar, ela terceiriza. A Disney e a Pixar, elas terceirizam as séries deles de animação para estúdios de animação que mexem para animação para televisão. Então, as séries de animação de televisão são terceirizadas. Agora, esses projetos, esses mega projetos, eles fazem dentro da estrutura deles. Isso é a Sony, a Disney, a Pixar. Então, quando você estava no Aranhaverso, você estava na Sony, você estava trabalhando dentro da Sony. Eu trabalho dentro da Sony, é o braço de animação e efeito visual da Sony que chama Imageworks. Ah, sim. Então a produção de longas, ela é inteira dentro. Ela é feita dentro. Tudo a gente faz dentro. Aí é diferente, né? Um filme live action, aí normalmente ele é dividido entre mais estúdios. É a animação que a gente tem que concentrar tudo, porque é muita coisa, é muita imagem. Detalhe, né? E dá muita discrepância. Exato, entre um estúdio e outro. Então, assim, se dependendo, sabe, se o outro estúdio usa um outro software, a imagem pode ficar diferente. Então, ninguém quer isso. Então, a gente acaba que um filme de longa, de animação, ele é 100% feito pela mesma estrutura. Agora, às vezes pode ser, por exemplo, a Netflix, eles não têm um estúdio deles, né? Eles não fazem estúdio, né? Eles têm um princípio disso, mas eles não fazem a própria animação. Mas o que a Netflix faz? Eles contratam um estúdio que é foda de animação, tipo a Imageworks, e eles falam assim, ó, quero pagar pra vocês fazerem isso, porque a Sony, eles não fazem filme só deles, porque eles não são bobo. Eles têm um cliente querendo dar 100 milhões pra eles fazer um filme, eles fazem. Então, o que acontece? E outra coisa, por exemplo, a Imageworks, ela é uma empresa da Sony, mas ela tem liberdade de se manter lucrativa, né? Então, o que acontece? Eles aceitam o trabalho de outros clientes. Então, por exemplo, eu fiz o Over the Moon, que é um filme da Netflix. E eu fiz o Over the Moon dentro da Sony. Eu trabalhei para... Então, assim, a Netflix, ela contrata, por exemplo... Eu estava trabalhando na Animal Logic e eles são o estúdio que fez os primeiros efeitos visuais do Matrix. Eles são um estúdio muito foda da Austrália. E eles têm aqui agora um estúdio aqui em Vancouver. Eu trabalhei para eles lá na Austrália também. Mas eu tava fazendo uma animação agora para eles que é da DC. Chama League of Super Pets.
E aí eles são terceirizados, né? A DC contratou eles para fazer esse filme. E eles também tinham projetos da Netflix, que a Netflix contratou o estúdio para fazer esse longa, mas normalmente é só o estúdio. Esse estúdio vai fazer o filme inteiro. Então a Netflix eles não produzem dentro, mas eles também têm estúdios que vão fazer o projeto inteiro para eles, mas só um estúdio. Abel, você tem um trabalho favorito seu? No geral, aquele que você fala, caramba, isso aqui nesses meus 10 anos na área, isso aqui é o meu trabalho favorito. Ah, cara, boa pergunta. Eu devia ter uma resposta pra essa já. Se você quiser pensar, depois eu edito. Não, mas é porque assim, eu sou fácil de agradar, né? Normalmente eu tenho... o meu apego emocional aos projetos... Ele é mais ao resultado que a experiência que eu tive durante a filmagem, sabe? Durante a produção. Então, eu gosto muito das animações, assim, eu tenho um carinho especial por elas. Eu acho que o trabalho do Over the Moon ficou muito bonito. Eu acho que o Aranhaverso ficou muito bonito. Uma coisa que eu gosto especificamente do Aranhaverso, assim, eu gostei, assim, dele ser um super-herói diferente, sabe? Ele é um menino negro, latino... Sabe? Então, eu gosto, assim... E foi uma coisa que eu gostei muito do Pantera Negra, assim, que eu gostei de fazer parte... E foi no mesmo ano, né? Eu fiz esses dois projetos. 2018, os dois, né? Então, assim, foi ótimo, porque em 2018 eu tinha 2 filmes no Oscar. Foi o meu ano mais famoso que eu tive, assim, de... E o Over the Moon é de quando? É 19, 20? O Over the Moon foi... Porque foi também, né? Foi começo de pandemia. Foi bem, eu comecei ele do estúdio e terminei ele de casa. Então foi 2020. Meio de 2020, eu acho que ele saiu. Over the Moon 2020 ele estreou. Então, a gente... Então, assim, eu gosto muito das animações, que eu acho que elas têm a capacidade de ficar muito, muito bonitinhas. Em especial, o que eu gosto do Pantera Negra e do Aranhaverso é porque eles também viraram um tipo de fenômeno social, assim, sabe? O que eu achei muito bacana, por exemplo, minha irmã, ela tava morando em Salvador, na Bahia, nessa época, e ela é capoeirista, sabe? Então ela tava bem ali dentro da comunidade da capoeira, cara, e eles estavam fazendo caravana pra ir assistir Pantera Negra no cinema. Todo mundo, porque assim, foi uma coisa de a primeira vez que teve um super-herói, uma produção negra, mostrando um lado bonito que pode ser da África, né? Hoje, se não fosse colonialismo, a África teria sido Wakanda hoje, entendeu? Mas E o filme deixa totalmente essa mensagem. Exato, né? Então, assim... E é legal a simbologia de Salvador também, né? A cidade mais negra do Brasil. E você Exato. Então, assim, e ter coisa. esse tipo de impacto, assim, nas pessoas, né? Porque eu não sou inocente de que eu sei que o meio que eu trabalho ele é uma arma de dominação cultural, né? O grande parte que os Estados Unidos, se você vê assim, gente no Brasil que é patriota de Miami e de Estados Unidos, que acha que tem que entregar tudo para os Estados Unidos, eles são muito modelados pela propaganda americana que é difundida pelo cinema, né? Então eu sei que eu faço parte de uma indústria que come cultura, né? Então, do mesmo lado que eu contribuo para essa dominação cultural, eu acho que eu gostei de poder fazer parte de um projeto que quebra um pouco isso, né? Mesmo fazendo parte do sistema, né? Tem que ficar feliz com as pequenas vitórias, né? Exato, né? Feliz com as pequenas tem que ver o lado bom, tem que ver o lado bom. A gente tem que ver o lado bom, né? Porque, assim, existe uma... assim, eu nem culpo Hollywood, né? Por ser essa arma, né? Eu culpo um governo, assim, dentro do Brasil que tem zero valor pela cultura e eles não entendem a entrada estratégica que tem dentro da formação nacional, que é a produção cultural, né? Então... a ignorância mais absoluta do planeta. Você achar que cultura não tem valor, que cultura não tem valor de trabalho, e você babar ovo dos Estados Unidos. Então, assim, você perdeu alguma coisa no processo. Exato. E assim, cognitivo. Na verdade... Ignorante e hipócrita. Você não perdeu, né? Você não desviou. Né? O processo que a gente tem hoje é esse processo de despolitização usando todas as armas possíveis. Né? Então, se você não para questionar... Esse é o seu destino. Então, o sinal de que a nossa sociedade não está falida é que todas as pessoas, que nem todo mundo conseguiu cede facilmente a esse processo de despolitização, né? Então, eu vejo mais esperança nas pessoas, porque se ninguém questionar nada, a gente chega nisso, né?
nesse entreguismo. Mas Com certeza. Entrei pra política, eu não consigo. Ai, que droga. Não poderíamos encerrar esse episódio de forma melhor. Só não bato palma porque eu sou editor de áudio. Eu sei que palma é um desastre ali na hora de colocar no podcast. Mas enfim, imaginem que estou batendo palmas pro Abel Vargas aqui, pessoal. Abel, valeu. Foi incrível esse papo, esse encerramento político maravilhoso. Então, fechou com chave de ouro. Adorei. Muito obrigado por estar com a gente, viu? Você tá com o dedinho no Matrix 4 aí? Conta pra nós. Olha, eu tô fazendo de tudo pra fazer parte disso, porque o Matrix 1 foi o que me empurrou pra fazer efeito visual. Sério? Então força lá e conta pra gente. Tá, se eu conseguir, a gente faz mais um episódio aí dessa vitória profissional. Ótimo. Abel, você tá convidado pra voltar Nossa quando Senhora. você quiser, viu? Foi incrível esse papo, eu adorei, é muito bom saber sobre bastidor de cinema. Muito obrigado por estar disponível pra gente. Segura as pontas aí, que tem mais um bloquinho aqui, tem um chorinho aqui no Meia Pantufa ainda. Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Para assistir de pantufas. Abel, aqui o convidado tá sempre na berlinda nesse bloco, ele é sempre o primeiro a responder. Passa pra gente a sua indicação de hoje. Olha, eu acho que sim, né? A gente falou de várias coisas que eu trabalhei e, assim, como são projetos grandes, eu acho que a maior parte das pessoas já viram, mas um projeto que eu acho que é importante pro mundo de efeito visual e que realmente decolou o nosso potencial dentro desse universo cinematográfico é Matrix. Quem não assistiu Matrix 1, por favor, assiste o 1, 2 e 3 e fica esperando o 4 que vai sair em breve. Matrix, ele foi um filme, assim, que me empurrou para essa arte de efeito visual mesmo. Eu lembro que eu gostava, foi Senhor dos Anéis, Matrix e, quando eu era pequeno, Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros. Então, assim, esses foram uns 3 projetos, assim, que selaram esse meu destino de querer fazer isso. E Matrix foi, assim, ele foi o primeiro filme que, assim, no meu coração, assim, que ele marcou o quanto efeito visual pode ser o melhor ator coadjuvante que um filme de blockbuster de Hollywood pode pedir. Então, quem não assistiu Matrix, da nova geração aí, que perdeu esse lançamento no cinema, eu indico. Ainda é muito bom, a história é muito boa e vale a pena. Ainda é muito relevante, inclusive em efeito especial, né? Não tem como não babar por Matrix. Não tem como a gente falar sobre cinema, sobre revolução do cinema, sobre efeito visual, sem falar de Matrix. Foi uma grande virada. Lucas, sua indicação. Cara, minha indicação. As minhas indicações... pessoal aqui pelos episódios já deve ter percebido que eu sou muito fã de filme de herói também, né? Só que eu nunca indiquei nenhum. Só que eu nunca indiquei nenhum filme de herói nas indicações aqui. Hoje eu vou indicar um que eu acho que casa bem aí com... que foi bem logo depois de Matrix. Ele foi um filme bem influenciado por Matrix e que tá lá nesse início dos filmes de herói, que é o primeiro Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, do Sam Raimi. E que o Abel, a hora que a gente desligar os microfones aqui, ele vai falar pra gente aqui se o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão lá mesmo, se ele tá envolvido ali, o que ele tá sabendo, o que ele pode contar. Insider trading. A gente vai dar uma boca. Mas vou indicar isso porque pra mim foi o filme na minha infância, assim, que eu mais assisti. Eu assisto ele até hoje, cara. Nossa, eu adoro esse filme. E a gente falando sobre efeitos visuais, eu acho que até hoje, quando eu revejo ele, é um filme muito bom, seguiu muita coisa que Matrix trouxe, né? E ele envelheceu bem, visualmente falando. Concorda, Bel? Agora a gente tem um especialista, a gente tem que explorar. Não, eu concordo. Eu tô nesse time aí também. Bom, a minha indicação ela vai ser bem mais contemporânea. Eu já falei aqui no episódio hoje, vou falar novamente. Pessoal, assistam Fundação. Não gosta de ficção científica? Assiste só pra você dar uma olhada na série. Dá uma olhada só pra você. Quiser pôr no mudo, pode pôr no mudo, não tem problema. Mas fica admirando. Só assiste. Os efeitos especiais estão incríveis, inacreditáveis. E a gente tá falando da temporada 1, hein? Então, se fizer sucesso, se
for pra frente, a tendência é que o orçamento suba e aí não há limites, né? Não há, com prazo para trabalhar, não há limites, né, Abel? Cara, eu super concordo. Eu tô achando incrível a Fundação. Lançou um episódio novo ontem que eu tô aqui na fila para assistir agora, depois desse podcast. Eu indico assistir. Eu gosto dessas coisas que a gente considera high fiction, né? Que é é bem ficção mesmo. A minha irmã não gostou muito, que ela acha que a música é muito épica o tempo inteiro. E eu fiquei assim, é exatamente para isso que eu tô assistindo. Não me atrapalha. Então, assim... Cara, só eu que não vi ainda. Eu tô doido pra ver Fundação, não consegui ver ainda. Veja, tem que ver. Aproveita aí o feriadão, você pode assistir os 4 episódios de uma vez. Desse feriado não passa. Abel, mais uma vez, muito obrigado, cara. Quer dar um recado aí do seu Instagram, que você sempre posta uns conteúdos, dar um recado do que você anda fazendo, o que você quiser falar, mandar um beijo pra mãe, mandar um beijo pra sua irmã, pra o que quer que seja. Valeu, espero que você volte aqui com a gente, dá seu último recado aí. Olha, eu primeiro vou agradecer a iniciativa, né? Eu gosto muito, assim, de poder fazer parte desses projetos que estão aí distribuindo esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de curiosidade. Eu acho que mesmo a gente não trabalhando com cinema em si, eu acho que cinema é igual vinho, né? Quanto mais você se aprofunda, mais você consegue admirar os detalhes, as grandes obras, né? De outro jeito. Então, obrigado por me convidar. Se tiver alguém que é interessado em efeito visual, acha que isso pode ser uma carreira, isso pode ser uma coisa, pode me escrever no Instagram, eu sou super aberto, eu tenho tempo para responder. E se quiser saber mais da área, eu fiz assim, principalmente para quem está começando, eu escrevi um e-book com todas as perguntas que normalmente todo mundo me pergunta, e aí eu resumi ali para eu poder passar isso como um primeiro passo, né? Eu falo de salário, falo das áreas, falo de tudo para quem quiser tirar esse tipo de dúvida da área de efeito visual e animação. E tá lá no meu Instagram também, um projeto que chama VFX Pro. Quem quiser entrar no meu Instagram é @BelVargasVFX, VFX. E aí lá no link da bio tem para você baixar o e-book para ver se efeito visual pode virar uma carreira, uma profissão. E se virar, bem-vindo. É um prazer receber todo mundo que está entrando nessa área. Meu trabalho é de que vocês tenham... Assim, né, meu trabalho de mídia social e de suporte que eu gosto da comunidade é que todo mundo se sinta bem-vindo. Achar que isso pode ser uma carreira, a gente pode contribuir mais aí para grandes projetos. Quem sabe um dia um projeto bom nosso aí do Brasil que pode vir no futuro próximo aí. Tomara, apesar dos pesares. Tomara, esperança. Valeu, pessoal. Corre lá pro Instagram do Abel, viu? É muito legal mesmo, tem muita coisa boa lá. E vocês gostam de filme com muito efeito visual? Uma pergunta até meio retórica, né? Às vezes o filme tem efeito visual e você não tava nem sabendo. Quantidade de coisa que você tem que tirar de cena, né? Ou vocês preferem alguns filmes com efeitos mais práticos e tal? Ah, não, tá muito CGI, pelo amor de Deus, Lanterna Verde não. Enfim, fala com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Abel. Falou, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer, onde você quiser ouvir, beleza? Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.